Você tem problema financeiro no seu condomínio? Ou melhor, quem não tem problema financeiro no condomínio? Todo condomínio que você passa tem problema de inadimplência, tem problema de como você cobrar uma dívida, tem vários tipos de situações dentro do condomínio. E hoje eu estou aqui com um time de especialistas em que a gente vai falar sobre problemas financeiros dentro dos condomínios. Estou aqui com o meu amigo Antônio de Luca, da Confiança Síndicos do Rio de Janeiro. Antônio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu te agradeço, Paulo, pelo convite, pessoal aqui da Condocin, um beijo para todo mundo, espero contribuir aí com vocês. Ótimo, obrigado. Estou aqui também com a querida doutora Luciana, que vem aqui dar esse olhar jurídico sobre essa questão de cobrança aí, que tem ali seus perrengues também. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui. Espero que eu possa contribuir hoje com vocês. Ótimo. E eu também tenho aqui o Thiago Peixó, executivo aí de uma garantidora, que entende muito do assunto da área financeira e vem aqui para também nos ajudar a entender um pouco mais esse problema. Thiago, seja bem-vindo, querido. Obrigado, Paulo, e tomara que seja um ótimo papo aí sobre esse pequeno problema, que é um grande problema. É um grande problema. E aqui a gente tem visões diferentes, né? Tem a visão do Antônio, que é a visão do síndico, eu tenho a visão aqui da doutora Luciana do jurídico, e eu tenho a visão ali do Thiago, que é a pessoa que ajuda a solucionar os problemas. Vamos começar com você, Antônio? Vamos. Eu também sou síndico, a gente conhece bem esses problemas de garantidora. Um síndico muito bom, por sinal. Eu, inclusive, tenho um problema que nos meus condomínios, a grande maioria, eu uso garantidora. Eu tenho um que não uso. E esse que eu não uso, meus honorários caem sempre por volta do dia 30, último dia do mês. Porque é um condomínio que é difícil, é complicado, você mexer em previsão orçamentária, tudo. Então, é um condomínio mais complicado. Mas a gente padece muito por falta de recurso, né? Sim. Se você não tem recurso, como é que você faz com o condomínio geral? Claro que você tem uma série de economias, mas tem uma hora que você não consegue fazer mágica. Cara, olha só, não existe mágica no condomínio, tipo assim, é tudo matemático. E a gente precisa principalmente entender qual é o conceito do condomínio para essa parte. O condomínio é rateio de despesa, né? Esse é o principal motivo do condomínio, capitalizar, né, arrecadar para pagar as despesas que ocorrem dentro do condomínio. Então, se não tem alguém pagando, alguém vai pagar por essa pessoa. Exatamente. Porque o condomínio ele não pode sofrer com a falta de luz, falta de água, falta de segurança, falta de manutenção. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente entender, rateio de despesas, tá? E se alguém não está contribuindo, alguém vai ter que contribuir por essa pessoa, beleza? É justo? Não é. Mas a vida condominial, infelizmente, não é dessas coisas. Quando as pessoas escolhem morar no condomínio, algumas coisas vêm embutidas. Essa é uma delas, né? Então, o condomínio que ele tem uma inadimplência muito grande, ele vai gerar... Ele não vou dizer que é um condomínio que ele fica inadministrável, né? Mas é um condomínio que vai gerar muita dor de cabeça. Por quê? Porque esse pessoal que vai pagar por essas pessoas que não estão pagando vão ficar cada vez mais chateados, vão gerar cada vez mais conflitos, né, dentro do condomínio. E o que eu falei, não é justo, mas o condomínio ele precisa fazer os seus procedimentos. Dá para cortar algumas coisas dentro do condomínio e dar uma aliviada em alguma questão de operacionalidade? Dá. Mas o prejudicado sempre, no final das contas, é o próprio morador, né? Então, o que acontece? Eu trabalho nos dois modelos também. Eu trabalho com cobrança feita através de escritório de advocacia e trabalho com garantidora. Inclusive, eu trabalho com a Garantiza aqui num dos meus condomínios. Eu acho que foi o primeiro condomínio do Rio de Janeiro que a Garantiza entrou. E o que acontece? Eu tenho sucesso nos dois modelos. E aí isso vai muito pela demanda do condomínio, entendeu? O tipo do condomínio, aquela coisa que a gente já falou, existe uma solução pronta, a gente tem que analisar cada caso. Não, por exemplo, tem condomínio que você tem uma inadimplência muito alta. Então, por exemplo, a garantidora pode ser aquela solução mais imediata, porque senão o condomínio ele não vai funcionar, entendeu? Ele vai ter que travar várias coisas e as pessoas vão ser prejudicadas. Então, uma inadimplência um pouco mais baixa pode ser direcionado na questão do escritório de advocacia. Aí o condomínio é que vai escolher, por exemplo, a garantidora tem uma taxa, né? Tem condomínio que não quer pagar essa taxa, então ele vai direcionar para o outro caminho e o outro caminho vai entrar. Esse outro caminho ele demora um pouco mais, mas o condomínio também consegue recurso. Não conheço um condomínio que tenha entrado com ação de cobrança de cota e não tenha recebido. Eu, pelo menos, desconheço, pode até ser que aconteça, mas eu sei que o êxito é muito alto nessa questão da cobrança também. Só que, na minha opinião, esse caminho ele demora um pouco mais, esse caminho é mais rápido, só que ele tem um determinado custo. O condomínio ele vai analisar o que se enquadra melhor dentro do padrão dele. Exato. Entendeu? Agora, pensando por esse lado, doutora Luciana, quando a gente começa a analisar, existiam algumas formas ali que a gente pode cobrar um condômino. A gente como síndico, ou por um escritório de uma administradora, ou por um escritório de advocacia, ou mesmo o próprio síndico, né? Como cobrar esse. Quais que seriam esses caminhos que a gente pode conseguir, digamos, antes de chegar numa ação de fato?
Sempre a medida extrajudicial ela é mais eficaz. Então, o síndico ele sim pode cobrar diretamente o condômino, mas ele gera ali um constrangimento, né? Então, é sempre indicado que ele terceirize esse serviço para ficar até mais facilitado para ele. Porque imagina, principalmente para síndico desagradável, morador. né? Poxa, eu vou cobrar o meu vizinho. Você vai cobrar o seu vizinho, vai gerar aquele constrangimento, então nunca é indicativo. Mas a tratativa extrajudicial, ela é sempre a preferida, né? Para a gente conseguir resolver mais rápido esses conflitos. Então, seja por empresa de cobrança, seja o próprio síndico, tem muitos síndicos que, acreditem se quiser, gostam de fazer cobrança. E às vezes podem fazer a cobrança até de forma equivocada, porque ela tem um cálculo, né? De Exato. juros e multa, né? De taxas, eventualmente, que tenham que ser cobradas, enfim. Então, sempre extrajudicialmente, ou por empresa de cobrança, ou por escritório de advocacia, ou o próprio síndico, né? Porque o caminho judicial hoje, muito embora tenha tido a reforma do Código de Processo Civil em 2015, era para se tornar uma execução rápida, e de fato elas não são rápidas. Então, muitas vezes, eles acham, o advogado não está trabalhando, mas não é isso. É que tornou-se um procedimento que ele não é rápido, porque o judiciário muitas vezes não tem nem estrutura para fazer isso de forma tão rápida. Então, as ações de cobrança eram muito mais demoradas, demoravam 8, 10 anos, mas tem ação de execução também que não é rápido, que era para ser, eles estimavam 1 ano e meio, 2 anos, isso já não acontece mais. Mas essa ação de 1 ano e meio, Thiago, vamos pensar um condomínio. Eu sou síndico, eu estou precisando, doutora Luciana, daquele capital, preciso fazer uma obra no condomínio, enfim, uma benfeitoria, preciso fazer o condomínio rodar, né? Às vezes nem quero fazer nada diferente, quero fazer o condomínio rodar, funcionar, pagar suas contas, pagar o básico, não quero fazer nada, né? E ficar com esse 1 ano e meio esperando, né? É um tempo... O que para o judiciário é um tempo muito rápido, para o condomínio é uma demora eterna. É uma demora eterna, né? Eterna, mas são os fatos. A gente tem que trabalhar sempre com os fatos. Exatamente. Então, por isso que eu falo que a cobrança extrajudicial, ela é sempre uma cobrança muito mais célere. Né? A gente tenta negociar, não pode dar desconto, isso é bem importante. Sim. Pelo artigo 1348, o síndico tem a atribuição de fazer essas cobranças e não pode dar desconto. Às vezes o síndico, né, no desespero de receber aquele dinheiro, acaba dando desconto. Ele pode, inclusive, ser cobrado por esse desconto que ele deu, porque o dinheiro é do condomínio, do CNPJ. Não é dele, né? Ele não tem competência para isso. Condomínio não é empresa, não vende produto e nem serviço, então não tem como dar desconto. E muitas vezes eles dão. Esse é um assunto importante, eu ia tocar nele em algum momento, porque o que eu tenho visto muito pro pessoal que está iniciando, algumas pessoas até experientes, mas que não conhecem, é que o pessoal dá desconto, se pagar à vista, a gente aceita 10%. Esse é um baita problema. E está convencionado. O grande problema é que tipo assim, a cobrança dos juros, a multa, as punições estão convencionadas. Então o que acontece? O síndico poderia fazer isso caso tivesse uma alteração da convenção ou se chamasse uma assembleia com 2/3 que autorizassem esse processo, porque ele teria a base do quórum qualificado para justificar a ação dele. Ninguém faz dessa forma. Não faz. É complicadíssimo fazer assim. Thiago, e pensando nisso, o que a gente de repente tem que a gente poderia solucionar essa questão como síndico? A gente sabe que tem algumas soluções no mercado, você é um profissional dessa área. O que a gente de repente poderia fazer para solucionar isso, ajudar? Qual que seria um caminho como síndico? Tá, perfeito. Então vamos falar um pouco da visão garantidora, né, desse problema inadimplência. Concordo contigo, doutora, que sempre extrajudicial é melhor, né? Então, o produto da garantia em si, né, por ela antecipar essa receita para o condomínio, ela tem um apetite um pouco maior em fazer esse recurso voltar para o caixa da própria garantidora, né? Até por motivos óbvios. Então, a gente gera esse valor em depositar ali 100% da receita para o condomínio, mas esse dinheiro também tem que voltar. Então, a gente, como garantidora, também flexibiliza esse pagamento antes de judicializar, né? A garantidora, como uma empresa de produto financeiro, ela consegue, um exemplo, às vezes até fazer um parcelamento um pouco maior no cartão de crédito, às vezes até no próprio boleto, enfim, coisas que o condomínio não consegue, né? Até porque essa despesa já aconteceu dentro do condomínio, né? Ou seja, o condomínio já está sendo prejudicado ali porque não recebeu e ainda tem que fazer um parcelamento muito alto ou o síndico acaba cometendo esse erro de dar esse desconto porque está precisando muito daquele recurso, né? Então,
eu gosto de falar sempre que quando uma garantidora conta, né, o condomínio conta com o serviço de uma garantidora, a antecipação da receita ali para o condomínio ou a gestão dessa cobrança extrajudicial ou judicial, ele é só um detalhe. Né? A gente vende a segurança que a previsão orçamentária vai ser cumprida na sua totalidade, porque o condomínio vai ter o dinheiro para fazer a previsão orçamentária ser cumprida. Né? Para o morador adimplente, que é sempre a pessoa que paga a conta por quem não paga, né? Vai ter a certeza que ele não vai ter uma surpresa de ter uma chamada extra lá para cobrir o caixa do condomínio. Né? Por mais que a garantidora cobre uma taxa mensal para poder fazer essa operação, essa taxa é fixa. Né? Então, o adimplente ele também sabe, ok, não posso até não concordar, mas dentre as opções que a gente tem, é a menor financeiramente melhor para o ecossistema girar de uma forma melhor. Né? E para o inadimplente, ele acaba vendo na gente uma possibilidade de resolver um problema. Sim. Né? Por muito tempo, a visão produto financeiro para condomínio na garantidora, porque a garantidora quer o imóvel, a garantidora não quer isso. A garantidora quer levar a segurança que essa gestão vai ser feita da forma que tem que ser feita, e a gente flexibiliza para que o cara, tem um problema, porque querendo ou não, vamos lá, apertou o cinto do condômino. O que ele para de pagar a primeira coisa? A taxa. O condomínio, cara. Não leva a Serasa. O jurimulta é muito menor do que do cartão de crédito, do empréstimo. O jurídico já começou a mudar um pouco essa visão. Já começou a falar o seguinte, olha só, a cota condominial é muito importante. Tanto que hoje em dia a carteira de motorista ela pode ser suspensa, passaporte pode ser retido. Você tem a possibilidade de penhorar 13º e férias da pessoa que está inadimplente, se você fizer o pedido lá na ação judicial. Então, os sinais que o jurídico dão é o contrário, que o morador tem, que o inadimplente tem, não é que o mercado tem. É bem recente essa visão, né? Olha só, a cota condominial é muito importante. Sim, é igual água e luz, né? Eu queria fazer uma pergunta para a doutora, se você me permite. Fica à vontade, querido. Doutora, como é que tem sido visto hoje em dia, por exemplo, a garantidora está num condomínio, ela está dando a receita mensal, garantindo aquelas cotas, e aí... Não vai fazer mais a pergunta que eu ia fazer. Não, eu não sei como é que você vai fazer. Tô achando que é mesmo. Então, vamos lá. Aí o que acontece? Mas, por exemplo, o cara está devendo a garantidora, mas perante o condomínio, É o que eu ia está fazer. ou não está inadimplente? Eu adoro essa Não, porque a gente está discutindo muito. A gente discute muito isso lá no Rio de Janeiro, conversa. E a gente tem mais ou menos uma opinião formada, mas eu gosto sempre de pegar opiniões de Eu pessoas vou responder influentes. contando um caos. Então vamos. Vamos lá. Eu fui para uma assembleia, chegou um senhor, eu sou dono do novo apartamento tal. Pois não. Então, é que o senhor tem um probleminha aqui. O senhor está inadimplente. Não estou. Eu comprei esse apartamento em leilão e me falaram que esse condomínio tinha uma garantidora. Então, eu não devo condomínio, eu sou o novo comprador. Não, gente. Inadimplência é inadimplência. Então, perante o condomínio, essa pessoa está inadimplente. Tá? Ela não quitou as cotas. Muito embora a garantidora faça esse adiantamento de taxas, o condômino continua inadimplente. Então, é importante que os síndicos tenham sempre essa lista antes, inclusive, de fazer as assembleias, porque eles precisam saber quem pode participar e votar. Por que eu perguntei? Porque é engraçado, porque o posicionamento do pessoal do Rio de Janeiro é o contrário. Que o cara que a garantidora está pagando por ele, e aquela cota está paga, e ele está devendo a garantidora, perante o condomínio ele não está inadimplente. Nossa, o Rio de Janeiro está na contramão do mundo, então. Tá lá. Exatamente. E eles explicam um pouco em relação a isso. Eu tive um painel agora com 3, 4 advogados dos mais tops, eles têm a mesma visão, né? Porque eu não consigo entrar muito a fundo do Sim. porque a questão da garantidora é uma coisa, eu mesmo tinha muita dúvida antes de conhecer e antes de começar a trabalhar. No Rio de Janeiro era muito isso, porque você tinha uma questão que era a insegurança jurídica muito forte. Por quê? A natureza da dívida condominial ela é próprio terreno, ela é da coisa. E a grande dúvida é o seguinte, o condomínio vai ceder essa dívida para um terceiro. No momento que ele cede, a natureza dessa dívida ela muda, porque ela só é próprio terreno porque ela é entre o condomínio e o apartamento. Quando você passa por uma garantidora, o medo é que se perdesse. Essa questão da garantidora. Só tem um detalhe aí, quando a gente ajuiza uma ação de execução desse título extrajudicial, a garantidora não participa em nenhum momento dessa relação. Então vai ser o condomínio. Então, por isso que a gente entende que o condômino é inadimplente, até por Mas isso. quando a garantidora está cobrando, é ela que ajuiza a ação para o cara que não está pagando.
Não, é o condomínio. Advogado, é o condomínio que às vezes. É o condomínio, Sempre o condomínio. em nome do condomínio. Isso Eu que eu não falei, sei, ele não, a garantidora não participa dessa relação no Maravilha. ajuizamento. Eu não sei lá como que É o eles estão condomínio fazendo. diretamente. A gente eu faço ação de cobrança para Interessante, garantidora. porque dentro dessa visão pode se Execução. completar de acordo com o que você falou. Não sei como que eles estão fazendo, eles têm uma visão diferente. E aí, antigamente, a gente não era muito bem aceita a garantidora no Rio de Janeiro por causa dessa insegurança jurídica. Pô, vai mudar. E aí, o que aconteceu? Começaram a dar os indícios, né, dos julgados, dos próprios advogados, que eu achei muito legal. Defendo os advogados que, por exemplo, o advogado poderia continuar fazendo o seguinte: não, eu quero continuar fazendo cobrança aqui, quero ganhar os honorários, não sei o quê. E muitos advogados sérios falaram o seguinte: não, a garantidora é viável. Mesmo que ele vá perder uma fatia do mercado lá com as cobranças que o advogado faz, muitos tomaram uma postura e seguinte: não, é viável, o entendimento aqui já está funcionando, que pode. Começou a dar segurança para nós síndicos, administradores, gestores, falou assim: olha só, a garantidora é uma opção. Quando isso começou a aparecer, se abriu um mercado, o mercado vem abrindo cada vez mais. Ainda gera essa questão dessas dúvidas, não adianta. Tudo que é novidade sim. vai gerar. Sim, vai continuar gerando. E assim, eu fiz algumas tempo assembleias lá no Rio e assim, quase que 100% das assembleias que eu fiz tinha essa dúvida. Tinha. Tá, pode vocês ser, vão entendi. começar a garantir a receita. E o inadimplente, né? Então, mensalmente, a gente envia isso como um documento padrão ali para os condomínios da relação de inadimplência e sempre é falado para o síndico. Vai ter uma assembleia? Solicita do dia da assembleia. A relação dos inadimplentes ali, né? Para que, enfim, não gere esse desconforto, né? Eu até tenho uma história sobre esse assunto. Eu participei de um treinamento, né, uma vez, e onde tinha lá os síndicos, condôminos, tal, perfeito. E uma condômina lá começou a perguntar e questionar isso, e uma dos questionamentos foi esse, né? E eu falei, não, o morador continua inadimplente e tal. Sendo que alguns dias depois, houve-se uma assembleia lá no condomínio, e ela pegou uma fala fora de contexto minha, pegou o folder do evento, onde tinha lá a minha foto, não sei o que e tal, anexou num documento e mandou no WhatsApp dos moradores, dizendo que eu falei isso, que eu falei aquilo, que não sei o que. Enfim, acho que até o escritório de vocês lá da região que atende esse condomínio, né? E aí a gente contra-notificou, enfim, mas a intenção da condômina era o quê? Ela era inadimplente, já estava no jurídico há muito tempo a unidade dela, e ela queria causar. É isso que ela queria fazer, né? Então, continue inadimplente, Antônio. Não, que bom. Que ótimo, né? Mas Eu moro no condomínio, a minha cota quando é sempre paga está em sempre dia. 10 dias Mas antes é do a questão vencimento. mais justa que Condômino, tem, eu sou né? ok, cara. Até isso que eu ia perguntar, doutor Luciano, porque é um negócio que incomoda muito, né? Poxa, eu tô pagando e o Antônio não tá. A gente Não, inverte. Eu tô pagando e você não tá. A gente usa o mesmo gás. Eu moro sozinho e o Antônio é de uma família que tem lá ele mais 5 pessoas. E ele tá usando gás, não tá pagando. Ele tá usando água, não tá pagando. Tem alguma coisa que possa fazer o condomínio? Existe alguma manobra, algo nesse sentido? De repente, para forçar esse cara a pagar? Algum caminho fora garantidora, digamos assim? Algo que o condomínio possa fazer nesse O sentido? pessoal gostava de cortar luz, Água. cortar gás. Água era... Não liberar água era área comum. batata. Exato. Eu errei no início, quando eu comecei a trabalhar com síndico, desse negócio da área comum. Depois eu fui aprendendo e disse, não, essa daí não é uma punição que pode ser aplicada, né? Mas o pessoal gosta muito de cortar água. Fazem Gostam, ainda, Antônio, gás lá? também. Não, eu não. Não, lá no Rio ainda fazem? Cara, eu vou dizer que no Brasil alguns locais ainda fazem. Fazem, Fazem, né? Fazem. Sabe por quê? Fazem. Não tem assessoria jurídica da Exatamente. doutora, não tem um síndico que entende como o Antônio e Paulo. Está e aí as escrito pessoas no ficam regimento proibidas. interno. Exatamente. Exato, e Tá segue escrito ali. que pode. E tem alguma coisa que possa fazer nesse sentido? Então, o que acontece? Inadimplente, vamos lá. Eu acho que vale a pena também depois a gente abordar a questão de quem é inadimplente, se tem acordo é inadimplente, mas era um ponto que eu ia falar. Mas essa questão de inadimplente de cortar, não pode cortar. O STJ já entendeu que é uma dupla penalidade, porque inadimplente ele vai pagar com juros, multa, correção, tudo que tem direito. Então seria um bis in idem, seria uma dupla penalidade perante, né, o entendimento do judiciário, assim como o inadimplente pode usar a área comum. Era outra coisa, outra Que pergunta que eu também vou fazer. o inadimplente, é um bis in idem também da mesma forma.
Então, assim, inadimplente pode usar área comum, né? Inadimplente pode continuar consumindo gás e água e ele vai pagar lá na frente com juros e multa. E até mesmo, muitas vezes, com o próprio imóvel, né? Quando fica absurda a dívida. Então, assim, não podemos fazer essas medidas, muito embora a gente tenha visto, inclusive, em regimentos internos. Nos antigos, tem essas cláusulas, são plenamente legais, né? O síndico não pode punir dessa forma. Doutora, me corrijam, não, se estiver errado, mas essa questão do uso das áreas comuns, não sei o que, ela que se baseia na lei da lei da propriedade. Né? Isso não pode ser privado mesmo por causa do inadimplente. Então tem isso lá. Também. Então tem alguns artifícios que a gente usa que é onde deixa muitos dos condôminos irritados quando acontecem. A gente tem que ter, aí o síndico tem que ter estratégias para botar. Por exemplo, o cara pode fazer o aluguel da churrasqueira, mesmo estando inadimplente. Só que, logicamente, se você botar o aluguel da inadimplência no boleto do cara, o cara não vai pagar nem o boleto, nem o aluguel da churrasqueira. Vai deixar o vizinho dele cada vez mais fulo com ele. Por quê? Pô, o cara não paga a churrasqueira, tá usando e eu tô bancando as coisas para ele. E aí, o que o síndico pode fazer de estratégia? E aí ele faz com todo mundo do condomínio, não só com o inadimplente. Vai pro regulamento interno e fala o seguinte, pessoal, para usar a churrasqueira tem que fazer o pagamento do boleto da churrasqueira antes. Faz antecipado. E aí, pode fazer assim? Pode, se for aprovado, acho que não vejo problema. Não tem problema nenhum. Primeiro, porque pode a analogia que é para todo mundo, não é só para o cara que está diferenciado. Sim. Segundo, que é um procedimento administrativo. O procedimento administrativo, eu acho que ele pode ser feito até sem precisar ser aprovado no regulamento interno, mas dá mais base. Quando vai para a Assembleia. E leva para a Assembleia, porque você tem mais substância. Mas eu não vejo a necessidade de se fazer. Agora, você cria esse instrumento, por quê? Para você equilibrar a questão da justiça dentro do condomínio e equilibrar um pouquinho a questão da harmonia. Exato, senão o vizinho vira... já vai ficar menos fulo. Porque ele tá falando, usou a churrasqueira, tudo bem, mas ele pagou para usar antes. Agora tem outra situação, né, pessoal? A gente vem acompanhando alguns casos aí, por exemplo, de condomínios que, vamos lá, eles têm aí 100 apartamentos nesse condomínio, 100 unidades ali nesse condomínio, e a taxa desse condomínio ali, o apartamento ali está em média ali 300, 400 ou 500 mil. E aí, esse condomínio começa a chegar na situação, ele ter aí 5 milhões de dívida, 6 milhões de dívida. Tem salvação? Tem salvação. Algumas empresas aí do mercado, né, a gente também faz a compra desse passivo do condomínio, tá? Preferencialmente que não esteja judicializado. Né? Mas isso vai até um ponto também. A gente tem uma linha de corte, né? Ou seja, o prazo prescricional de uma taxa de condomínio é 5 anos, né? Posso cobrar os últimos 5 anos. Então, a gente, como operador financeiro, de 4 anos para cá, até porque eu ainda vou tentar extrajudicialmente de novo fazer essa cobrança, né? Porque às vezes o condomínio ele não conta com um escritório, porque não está judicializado, né? Então, não conta com um escritório para cobrança. Às vezes a cobrança é feita pelo próprio síndico, né? Então, a gente ainda tem esse prazo para tentar resolver extrajudicialmente. Então por isso que a gente compra essa dívida aí que não está judicializada, e se tiver que judicializar, daí a responsabilidade já se passa da garantidora, né? Porque a gente já compra isso do condomínio, injeta esse dinheiro no caixa do condomínio, absorve essa responsabilidade, e aí nesse caso é feita uma cessão de crédito, né, dessa dívida por condomínio para a garantidora. E aí a garantidora daquela data para frente, o condomínio vai contar com o serviço de garantia e não vai ter mais inadimplência. Mas existem casos em que a dívida é tão alta que é maior que o valor do imóvel? Existe. E aí, doutora, o que dá para fazer nisso? Tem assim, meu Deus, deve mais que o prédio Paulo, inteiro. não é que existe, existe muito. Tem que contratar o peixe. Não existe pouco, não. Existe E o que muito. fazer nesse sentido? O que dá para fazer? Aí, o condomínio vale todo ele 10 milhões, ele está devendo 11. E aí? Só dinheiro. Só dinheiro, Condomínio é rateio, né? Eles têm que ter consciência seguinte, que se chegou nesse ponto, houve primeiro uma má administração. Porque o direito também não socorre aos que dormem, por isso que são 5 anos para você resgatar essas taxas. Então, se viram que a inadimplência foi subindo e superou o valor do imóvel, a meu ver, foi uma má administração. Não conseguiram administrar isso, porque a inadimplência ela vai subindo, mas ela é administrável. Né? A gente vê que os condomínios eles têm uma linha de administração, de gerência dessa inadimplência. Então, se chegou a esse ponto caótico, é porque não teve uma boa administração, começa por aí. E os condôminos têm que ter consciência que a dívida não é só de um, a dívida é de todos. Então, assim como é débito e crédito, o fluxo de caixa aumentou ali, foi para esse valor absurdo, vai ser
de todo mundo a responsabilidade. Eles vão ter que recorrer, eles vão ter que ver se eles fazem o rateio disso ou se eles contratam uma garantidora, enfim, alguém para atuar auxiliar nesse meio. financeiramente. E aí, Antônio, já pegou algum caso assim, coisa assim? Já. O que acontece? Alguma coisa para explicar, que tem muita gente que acha que não. Condomínio não tem falência, tá, pessoal? Tá? Condomínio não é uma empresa que tem falência. Tá na dívida, não sei o quê, vão ter que ratear. Tem gente que vai assim, vai falir, vamos... Não existe isso, beleza? É o único não CNPJ que não vai à falência. Não existe falência em condomínio, tá? Não existe massa falida. Né? Por exemplo, eu tenho um condomínio em Copacabana, não vou dizer o nome, é óbvio, né? Mas o que acontece? Tem um apartamento lá que tem R$600 mil de dívida. Tudo bem, a dívida ainda é menor do que o valor do apartamento, né? Que vale um pouco mais de 1,5 milhão, 2 milhões. Mas, cara, R$600 mil de dívida para um apartamento. O que acontece? Quando você entra, e a gente tem um escritório de advocacia lá já há algum tempo, né? Ele entrou no modelo antigo, então demora mais até do que demoraria hoje em dia, já tem uns 4, 5 anos, está lá, mas agora está indo para a fase de valor do leiloeiro, o leiloeiro fazer o valor do imóvel para ir para o leilão, então a gente está indo para a parte, graças a Deus, final. Mas o que acontece? Muita gente também não sabe. Existe uma lista de prioridades de cobrança que o condomínio não está em primeiro lugar. Tá? Dívidas trabalhistas estão na frente, algumas outras coisas, IPTU está na frente, então o condomínio fica na lista de penhora ali em torno do 4º ou 5º local. Então, esse condomínio, esse apartamento está devendo 600 mil, mas ele pode estar devendo 1 milhão de IPTU e pode estar devendo 2 milhões de dívida trabalhista. Entendeu? Não vai chegar nada para o condomínio. Mas aí é uma das coisas que as pessoas perguntam bastante, depois a doutora pode falar também. Tá, e aí fez o leilão, não chegou nada para o condomínio desiste? Não. Você pode ir atrás de outras coisas, você pode ir atrás do carro, você pode ir atrás de outros bens, entendeu? Tem muita gente que erra. E eu acho que o mais importante que eu aprendi, pelo menos, é o seguinte, deixar esse detalhe no edital do leilão, que se não chegar no valor da dívida, que vai se correr atrás de outras fontes de renda para se chegar e conseguir o valor da dívida. Porque eu já vi casos onde o condomínio não colocou isso no edital do leilão e só arrecadou realmente aquilo que foi leiloado, que era menor do que o valor da dívida. Isso é uma coisa para ficar atento, certo, doutora? Certo, mas eu acho que antes disso tem outros meios da gente fazer essas buscas, preferencialmente, né? Então, preferencialmente buscar antes contas, né, automóveis. Hoje o judiciário tem como fazer isso, faz essa busca, mas o que acontece nessas fases, que é muito difícil você resgatar todo o valor, é por conta que o leilão, muitas vezes, ele não dá a totalidade do valor do imóvel, né? Ele fica muito mais abaixo por causa dos lances. Então, aí o condomínio não vai conseguir resgatar todo esse valor. Mas execução é o seguinte, o pessoal acha que execução é um processo muito fácil, muito repetitivo. Mas ele não é um processo tão simples assim. Ela tem muitas características e muda muito de acordo com que os juízes, com a forma com que os juízes tocam essa execução. Porque eles despacham totalmente diferente um dos outros. Aí vem um condomínio e fala assim, mas como que a minha execução durou 2 anos e a outra aqui está 4 anos? É porque estão em juízos diferentes, né? E assim, o caminho da execução, que era para ser um caminho meio que padrão, ele não é padrão, ele tem essa dificuldade por conta do judiciário. Então é importante que o advogado veja todos os meios de buscas de bens antes de chegar ao leilão, né? Porque a gente pode sim recorrer dessa forma, né? Buscar dessa forma esses bens antes, porque eu acho que essa aí é a última medida, né? Eu acho que muita gente não faz porque acha que o leilão é o que vai resolver o problema e se fizer essas coisas antes vai aumentar o prazo para você chegar ao leilão. Pelo menos o que eu acompanho é isso. Então as pessoas não usam desses artifícios. Eu aprendi que eles também são viáveis, mas na maioria das vezes os leilões que a gente fizeram, o valor era bem abaixo do valor do imóvel. A maioria então o pessoal não fez. Mas num caso de um valor bem acima, bem alto, deve-se fazer as etapas de buscar outras coisas antes, penhorar 13º salário, carro, que eu sei que está até na frente do apartamento, né, de acordo com a justiça, e também penhorar o imóvel, entendeu? Mas tem gente que acredita que se fizer isso, aumenta o tempo de penhora do imóvel. Mas muitas das vezes você pode penhorar e perder dinheiro e não conseguir recolher tudo. Agora tem outra coisa que está muito em voga aí, pessoal, que o pessoal tem falado muito da tal da cobrança humanizada.
O que é isso, de fato, a cobrança humanizada, junto com a régua de cobrança que o pessoal fala muito, que é utilizado? Então, a cobrança humanizada aqui a gente entende que é flexibilizar a questão sempre do extra, né? Ou seja, a gente entende que pessoas passam por problemas financeiros e que a gente está ali para entender o condômino. Ou seja, pela régua de cobrança que a gente tem, pelas ferramentas que a gente tem e pela equipe, pelo tato da equipe, a gente consegue entender. E aí vocês, síndicos, vão me corrigir se eu estiver errado. A gente sabe se o cara não paga porque ele não pode ou porque ele não quer. Tem muita gente que não paga o condomínio porque não quer pagar. Ou se né? aconteceu uma adversidade Enfim, mas aí é a questão do não poder pagar. Né? Às vezes a gente vai... Depende da diversidade de um carro novo que ele comprou, né? Pode ser não uma pode viagem pagar, para fora do Brasil, né? O que a gente faz é tentar identificar quem é o devedor quanto mais. Isso, que é o de sempre ali, fazer. Né? Então, assim, por que a gente flexibiliza tanto essa questão antes, né, de judicializar? A intenção é que o cara pague o acordo e pague a do mês. A gente não quer que o cara pague só o acordo. E daqui a pouco a do mês vai atrasada, ele tem que fazer um acordo do acordo, e daqui a pouco a gente tem que judicializar, e isso vira uma bola de neve. Então, a gente entende que a cobrança humanizada é entender, né, o momento do condômino e poder criar ali um mecanismo que ele consiga pagar esse acordo e a do mês. Não adianta, a taxa do cara lá é R$500, tá? Daí ele tem 500, 500, dá 2.500, mais juro, mais multa, mais isso, mais aquilo, R$4.000. Vou fazer um cálculo hipotético aqui, né? Eu vou parcelar em 3 vezes pro cara, em 4 vezes pro cara. Se o cara tá com 5 taxas, eu vou parcelar em 5 meses. Não, o cara não pagou nem o 500. Ele vai pagar mais uma parcela de um acordo de 1.000. E aí, eu vou pegar um gancho aqui, quero te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que também me fazem, né? O cara quando tá em acordo... né? Essa é uma pergunta que eles adoram fazer em assembleia. Vocês vão garantir, né? Então, ok, o morador continua inadimplente, mas se ele tá lá num acordo... eu também tenho muita dessa. E no acordo, ele é inadimplente ou não? A gente entende que existem pontos de vista diferentes e eu queria saber o seu ponto de vista. E aí, doutora, é ou não é? Essa é a pergunta também? Essa eu gosto. Essa é polêmica, mas eu tenho experiência com isso. Então, nosso entendimento do escritório no Brasil inteiro, né, é que a pessoa que faz acordo está com a parcela em dia, a taxa condominial do mês e a parcela do acordo em dia, ela está adimplente com o condomínio. Tá? Então, ela pode participar e votar. Nós já tivemos decisões judiciais que a pessoa ingressou com a ação e conseguiu liminar para participar. Porque o síndico falou que ela não estava quite, realmente ela não está quite até o final, mas ela está adimplente com a obrigação em dia. Só que o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com essa questão por conta de algumas fraudes que podem ser feitas. Por exemplo, a pessoa quer votar na próxima assembleia, ela vai lá e paga R$100 de entrada, eu já vi isso. É o que acontece. R$100 de entrada e paga a cota do mês. E ela tem ainda 10 mil de dívida, né? E esse é o grande problema, tá? Mas essa, sim, teoricamente, para o direito, ela fez uma novação de dívida. Então, ela está ali pagando aquela dívida e nós já vimos no judiciário liminares serem deferidas para essa pessoa poder participar da assembleia. Então, há uma novação de dívida e, teoricamente, ela poderia participar. Mas, de outro lado, o Código Civil fala que tem que estar quite, ela não está quite, né? Ela não está quite com a obrigação ainda. Exatamente. Mas é melhor considerar adimplente, o gatilho que a gente tem usado, doutora, pelo menos com a orientação dos jurídicos que me dão apoio nos condomínios que a gente trabalha também, que está dentro de todo esse contexto que a senhora passou, é o seguinte, né? E a gente não tem tido problema com isso. Para se considerar uma inovação, isso tem que estar explícito na hora do acordo. Tem que ser registrado. Com certeza. Então, se você faz um acordo e não coloca isso implícito, aí você pode passar por aquela parte, é o seguinte, não está quite. Porque a inovação ela tem que estar escrita. Ela tem que ser concordada pelas duas partes. Então, se você faz um acordo que você não colocou isso lá dentro, você pode sim considerar que ela não está quite. Eu acredito que ela não está quite. Tudo bem que é a visão do judiciário, mas não é justo. Tipo assim, ela não está nas mesmas condições daquelas pessoas que já pagaram tudo. Mas aí o gatilho que a pessoa tem usado é o seguinte, é uma inovação, então a inovação tem que estar explícita, escrita aqui e assinada. Se não tem,
é um gatilho que o pessoal falou o seguinte, ó, não está aqui. Por quê? Porque essa questão da novação está escrita, ela está dentro dos atos jurídicos, né? E aí tem que saber qual é o momento de você usar ou não essa questão. Exatamente. E aí, como faz na hora de uma assembleia? Chega ali, como é que você vai fazer para procurar? Paguei hoje a entrada disso aqui. Dá uma loucura danada, né? Dá, mas isso aí acontece é com frequência. Em Faz, Paulo, eu esses sei. dias eu fui fazer uma assembleia onde tinha 38 acordos feitos dentro do mês. E esses 38 acordos, por aí? acaso, iam votar Só junto no pra- síndico que ia se eleger. Que né? não, do síndico que já acontece, estava na né? gestão É. e não adiantou nada. Porque o síndico que estava na gestão acabou caindo, né? O novo síndico entrou e aí nos solicitou, e aí eu fui fazer essa segunda assembleia, e aí foi uma assembleia de aprovação das contas da gestão anterior e aprovação da garantidora. Então foi feito, né, para essa primeira assembleia que a gente não estava, e aí isso o síndico, né, comentou com a gente. 38 acordos de unidades que tinham dívidas acima de 1 ano lá, que estava lá, era, com o síndico anterior, paga aqui 2, enfim, né, tinha proximidade ali com o síndico. Obviamente todos esses acordos caíram, né? É a política Depois de que condução. esse síndico não pagaram. foi eleito, né? E nada tinha termo de inovação de dívida. Fio do bigode. Vou te contar uma Não, história. eu acho importante ter inovação Tem que também, ver, eu tem que acho estar importante. expressa. A gente Que teve é um uma ação na instituto. justiça, inclusive, que a gente teve há pouco tempo, uma em específico, que exatamente foi essa questão. Não houve inovação. Não estava explícito. Entendeu? Eu vou te contar uma história, eu falo, Rio de Janeiro, o síndico tem que ser herói, irmão. Eu vou te contar, tem que ser herói. Então eu vou te contar uma história que aconteceu lá. Por exemplo, a gente estava conversando, isso até em off, sobre essa questão do cara poder participar, não poder participar, isso e aquilo. Então, teve uma situação no condomínio, onde, por mais que o Código Civil diga que não pode participar, conversar, não sei o quê, um cara que estava inadimplente participou de uma assembleia como candidato a síndico. Inadimplente. Inadimplente, beleza? O condomínio tem uma ação na justiça contra ele. Ele usou todo o garbo dele, usou toda a lábia dele e convenceu os moradores que ele era uma boa opção. Os moradores votaram e elegeram ele para síndico. Na semana seguinte, você sabe o que ele fez? Entrou em contato com o escritório de advocacia e falou assim, cancela a ação contra o apartamento tal. Qual era o apartamento? O dele. O dele. É óbvio que tiveram alguns moradores que não gostaram disso, se reuniram, contrataram o advogado entrou na justiça, tiveram que gastar um dinheiro, e o juiz viu e entendeu e falou assim, não, esse ato ele não é pertinente e revogou a ação. Aí eu te falo, cadê a responsabilidade da Assembleia que votou para esse cara para virar síndico? Ela não consegue... Primeira pergunta, né? Ela não Cadê consegue a enxergar- responsabilidade da Ela Assembleia? não consegue enxergar o tamanho do risco de colocar uma pessoa que está inadimplente como ação na justiça como o próprio cara que vai ser o responsável por cobrar a ele mesmo? Será que eu preciso Sim. gritar no microfone Mas, não, para as pessoas? E assim, ó, Você entendeu, Paulo? Sim, E pegando um absurdo. gancho nisso, e isso acho que é uma prática do mercado, né? Condomínios que contam com o serviço de garantidora, acredito que 100% ali tem essa cláusula. Se o síndico ficar inadimplente, a garantidora pode reter a receita do condomínio para que ele fique adimplente. Por quê? Porque como a gente entra, né? A garantidora ela terceiriza essa ação para um advogado fazer essa cobrança judicial. O condomínio tem que manter uma procuração atualizada para a garantidora, né, para que possa fazer essa cobrança. Ou seja, o síndico não vai assinar uma procuração para mover um processo contra ele mesmo. Exatamente. Sim. Exatamente. Mas agora, tocando nesse ponto aí, doutora, mais uma questão aqui. Eu sou no meu condomínio e estou pagando, né? Eu estou passando ali sem pagar. Mas está chegando a eleição. Eu posso me candidatar? Eu acabei de falar isso agorinha com o pessoal ali fora. É assim, tem regras para o direito condominial que elas não são ilegais, mas elas são extremamente imorais. Tá? É ilegal, A mas é gente imoral. não tem como a gente chegar e falar ilegal, você não pode se candidatar, porque não tem nada escrito falando Não tá que não explícito. pode. Né? E como a gente não tem leis... E o que não está proibido as- está permitido. As leis condominiais, principalmente, falta muito para a gente chegar. Então, a gente vive de uma analogia e de um estudo que a gente busca outras leis para fazer uma composição. Mas o que eu penso? Regra é
extremamente imoral um síndico se candidatar e ele ter depois, pelo artigo 1348, ter que gerir aquela inadimplência. Como é que uma pessoa inadimplente vai cobrar outra inadimplente? Será que ele, estando inadimplente, ele não vai facilitar muito para o outro inadimplente? Será que ele não vai dar um desconto? Então, uma regra extremamente imoral. Mas da imoralidade vive o nosso país, não é mesmo? Então, assim, já Na Suécia isso não aconteceu. Na Dinamarca também pode ser que não, na né? Finlândia, entendeu? Isso não acontece. Se eu falar pra Lá você no Brasil... que eu nunca vi síndico se candidatar estando inadimplente, é mentira. Assim como eu vejo e vi já mais de uma vez, inclusive esse ano eu já vi 2 vezes, síndico que prestou as contas, teve as contas reprovadas e na mesma assembleia eles quiseram reeleger. Mesmo a gente indicando, olha, gente, vocês têm um problema, vocês têm contas reprovadas, é uma questão imoral. Como é que um síndico que não teve as contas aprovadas vai ser eleito novamente? Não é proibido, então, assim, as mas pessoas é têm imoral. que começar a ter uma consciência de não ter corrupção dentro do condomínio. De não achar que a corrupção é algo normal, não achar que as coisas que estão erradas é algo normal, sabe? Tem que pensar além daquilo que é ilegal. Além daquilo que é ilegal, imoral, exatamente, é antiético. exatamente. Né? Porque eu já acompanhei vários casos assim de moradores inadimplentes e se candidatando a síndico. Eu É também. complicado porque a presença nas assembleias hoje em dia já é uma coisa que as pessoas têm que suar para acontecer. Você pega condomínios aí de 200, 300, 400 apartamentos, tem 30 pessoas na assembleia. Você já começa por aí. Aí depois vem a questão da farra das procurações, onde nas convenções não falem nada, então aparece lá com 40, 50 procurações, mais do que pessoas na assembleia. E, cara... Aí, se a gente vai começar a mexer, a gente teria que voltar lá em Pedro Álvares Cabral e falar o seguinte, olha só, desvia. Não descobre o Brasil, não. Vai embora. A Índia é por aqui. Ele já chegou perdido aqui, Pois né? sabe por quê? Porque, cara, é muita coisa errada, que é óbvio, nós estamos no mercado para poder melhorar a régua, para melhorar, a gente vem fazendo o nosso trabalho, mas o que acontece? Precisa mais envolvimento dos condôminos, mais Exato. envolvimento dos conselheiros, entendeu? Mais responsabilidade na hora de votar, entendeu? E aí, por exemplo, eu falo para as pessoas, olha só, pessoal, eu sou o síndico profissional. Se vocês fizerem uma escolha errada, se der um problema, eu vou fazer a gestão, tentar fazer o meu melhor. Mas se der problema, olha só, no final das contas não sai nem do meu bolso, porque eu pago a cota lá do meu condomínio. E lá eu sou atuante. Lá eu fiscalizo, lá eu cobro. Aqui vai no bolso de vocês. Vocês vão ajudar ou vão atrapalhar? Vocês vão acompanhar e fiscalizar ou vão seguir por esse caminho de qualquer jeito vai? Então você precisa trazer essas pessoas para a discussão. Por isso que cada vez mais tem advogados se especializando em área condominial, tem garantidoras, tem síndicos profissionais. Por quê? Cabe a nós a responsabilidade de acordar essas pessoas. Porque tem cada resultado que acontece nas assembleias que, cara, são pavorosos. Ah, com certeza. E eu acho que essa questão da inadimplência, não só essa questão, outras também, mas a gente está falando de inadimplência aqui. O síndico tem que informar as pessoas. Ele não precisa expor o inadimplente, que isso é outro problema, né? Que dá dano moral. Mas vamos lá, doutora. Eu pago aqui minha taxa condominial. E o Antônio, eu acho que não paga, mas eu queria saber. Não dá para colocar no moral o nome do Antônio? Não, é uma boa pergunta. Não dá. porque- Hoje em dia nós não podemos expor. O que a gente pode falar? A gente tem que buscar informar os condôminos quanto que aquele condomínio tem de inadimplência, como que está sendo feita aquela busca pelo Mas o resgate nome? do valor. Nome não. Nome Agora, não. vamos lá, vou botar Não, uma situação. Eu sou um condômino, estou adimplente, estou numa assembleia onde é um ambiente particular, onde as pessoas para participar têm que ser condôminas ou autorizadas. Eu estou pagando por alguém e quero saber por quem eu estou pagando. Na assembleia, eu tenho Não direito pode, de saber? não pode. Não Em tem momento jeito. algum eu posso revelar esse nome, então. Não, em momento algum. Em momento algum. Não pode. E assim, a gente não pode expor o inadimplente. O que a gente pode colocar até a unidade hoje é meio complicado, porque era pacífico que poderíamos colocar a unidade, porque o débito é da unidade. Porém, hoje a gente indica colocar percentuais e gráficos em assembleia, de quanto que tem de inadimplência, mas não expor, porque às vezes o condomínio é pequeno. Eu moro no 11 e você mora no 22. Eu vou falar, não posso falar o nome do 22, mas você sabe que o 22 é o seu vizinho, né? Então, como é que você vai... Então, a gente expor o menos possível, mas com dados. Então, hoje nós temos que fazer o seguinte, informar as pessoas que estão dentro do condomínio. Eu sempre falo que tem síndico que trabalha muito, mas não informa. Então, as pessoas não sabem que ele está trabalhando.
acha que o condomínio está abandonado. Então, isso é para todas as questões, principalmente para a questão da inadimplência. E como está sendo cobrado isso? O que é uma garantidora? Porque as pessoas pensam o quê? Nossa, a garantidora vai entrar aqui e vai cobrar juros, é um empréstimo. Não é empréstimo. Não é empréstimo. Nós precisamos falar para essas pessoas para que serve isso, que o condomínio tem tanto de caixa, que o condomínio vai precisar desse dinheiro, porque as pessoas, elas entendem, desde que a gente fale de forma adequada, né? Então, o que eu acho hoje é que não tem informação. E principalmente para esses, é lógico que o condomínio vai chegar lá e vai querer saber quem está devendo. Ele vai querer saber, porque ele está pagando em dia, ele está revoltado, né? Ele vai achar que ele tem esse direito, mas nós temos a lei da LGPD, então hoje tem uma série de questões que o síndico precisa informar, né, para as pessoas, para que eles realmente entendam e não gere conflitos, mais conflitos. A gente tem que gerar solução e não conflitos, né? Perfeito. Gente, estamos aqui há mais aí de quase 50 minutos aí conversando, conversa fluindo aí. Não, Tudo isso não já? é o aquecimento? Pra mim, Fluindo. Não era abertura, só isso, né? Daqui a Fluindo pouco demais. Juro, pensei que ia começar agora. Gente, muito assunto bom, bacana aqui com esses especialistas, cada um de uma área. Essa mescla foi muito legal aqui, que cada um trouxe aqui. E vou chamar cada um aqui para se despedir um pouco e dar uma dica, de repente, de como que a gente consegue ir diminuir essa inadimplência dentro do condomínio, né? Acho que isso é fundamental para quem está lá na ponta. Quais as ferramentas que eu posso utilizar? A gente falou de várias ferramentas aqui, mas como lá no seu condomínio que de repente você consegue fazer o melhor, né? Analisar aquele condomínio, levar a melhor solução para ele. Antônio, meu amigo, por favor. Bom, antes de mais nada, queria agradecer poder ter participado aqui e contribuído de alguma forma com um pouquinho da minha experiência. Na visão do síndico, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Por exemplo, você fazer uma previsão orçamentária justa, adequada ao condomínio, ajuda muitas das vezes no combate na inadimplência. O que eu vejo muito são previsões orçamentárias completamente desbalanceadas, erradas, com superávit, que não refletem a realidade daquele condomínio. Quando você começa a trabalhar o justo, tá? Você começa a dar mais condições das pessoas fazerem. Por que eu bato muito nessa tecla? Tá? Porque a gente vive num país onde a gente paga imposto e não recebe as coisas que a gente paga. Então, o exemplo de cima já vem errado. Eu pago imposto e não recebo educação. Eu pago imposto e não recebo saúde. Então, num condomínio, você tem que mostrar que aquela pessoa ela paga o justo. Ela paga por uma manutenção e ela recebe aquela manutenção. Ela paga por um serviço de portaria e tem que ser eficiente. Aí a gente começa a quebrar esse paradigma, porque as pessoas pensam que elas estão desamparadas, que o lado de fora do condomínio e o lado de dentro não se misturam. Você começa a fazer essa mudança na sociedade, muitas das vezes dentro da sua casa e dentro do seu condomínio. Então, fazer uma previsão orçamentária justa, mostrando o que tem, tudo bem alinhado, sem exageros, começa a ajudar um pouquinho no controle da inadimplência. Segundo, deixar claro regras de como é que vai ser cobrado. Por exemplo, quando é que uma pessoa vira inadimplente? A partir do primeiro dia que venceu o boleto dela, era o inadimplente. Você vai cobrar ela de uma forma muito rígida. Incisiva ali? Não, entendeu? Pelo menos, eu trabalho com uma metodologia. O primeiro mês é de uma forma, se essa pessoa não pagou no segundo mês, é uma segunda forma, do terceiro mês para o quarto mês, a gente já está entrando com o extrajudicial e provavelmente o judicial. Mas é uma metodologia. Por quê? Como a gente estava falando, a gente precisa identificar o cara que é o quanto mais, é aquele cara que não tem realmente condição de pagar e o cara que não quer pagar. O cara que eventual tiver um problema e tal, não sei o quê, ele nesse período desse processo, ele consegue resolver o problema dele. E muitas das vezes ele faz isso direto com o condomínio. Eu canso de fazer acordo direto com o condomínio, então não preciso externar às vezes para uma cobrança extrajudicial jurídica porque está num curto período de tempo. Uma terceira coisa que pode parecer muito duro que eu vou falar, mas eu aprendi assim e muitos dos meus professores, inclusive muitos advogados, falam sobre isso. E aí o morador ele tem que ter consciência. Olha só, se você está com a previsão orçamentária justa, mas você não está conseguindo pagar a previsão orçamentária, que é o básico de um condomínio, venda o seu apartamento ou alugue para alguém que consiga pagar. Não insista. Se você não consegue pagar o básico do condomínio, more num local menor, more numa casa, mas não atrapalhe a vida do seu vizinho, não atrapalhe a operacionalidade do condomínio. Eu sei que é duro falar isso, mas é uma das ferramentas para a pessoa própria conseguir entender. Não estou conseguindo pagar essa cota condominial? Vai para o condomínio menor. Vai para o condomínio com menos custo. Mais simples, né? Mais menos áreas comuns. Mora numa casa,
Porque se você não fizer a manutenção do teu portão, ele cai em cima do teu carro, o problema é seu, ele não vai cair em cima do carro do vizinho. Se você não pagar a limpeza da caixa d'água, é a tua família que vai beber, ela que vai ter problema, não é a família do vizinho. Então, isso é uma coisa que pouca gente fala. Mas a gente tem que tocar nesses assuntos também. Porque às vezes a pessoa está num local onde ela não consegue estar naquele local. E ela vai gerar problema, vai gerar custo, vai perder apartamento, uma série de coisas. Então, analise, veja se realmente você tem condição de morar naquele local, de acordo com os custos que tem. Se não tiver, mude para um outro local que você tenha condição de arcar. Tá? E, na dúvida, procure o síndico. Converse com o síndico. Tá certo. Maravilha. E aí, doutora Luciana? Obrigada pelo convite, pela participação. Que agradeço aí por vir aqui. Eu acho que foi muito produtivo, né? São trocas de ideias, cada um tem uma visão muito, muito excelente. A minha dica é a negociação extrajudicial. De qualquer forma, antes da gente ajuizar uma ação, é a negociação extrajudicial. E também a análise desses débitos tem que ser feita, porque muitas vezes vai realmente precisar de uma empresa garantidora. O condomínio não vai conseguir fazer sozinho. Então, negociação extrajudicial e análise, né, dos débitos, da inadimplência do condomínio, eu acho que é fundamental para o síndico. Ele tem que entender disso. Ele não pode repassar isso sem entender. Perfeito. Obrigado. Fechou, meu amigo? Primeiramente, queria te agradecer aí, Paulo, pelo convite, né? Eu sou um defensor assíduo aí da informação para o mercado. Eu acho que se a gente eleva o sarrafo aí da informação para o mercado, o nosso dia a dia melhora, tanto para o síndico, né, para o escritório jurídico, numa negociação, para a administradora. E, obviamente, vou defender meu ganha-pão aqui, né? O leitinho das crianças, que é o produto garantidora, né? Então, pegando um gancho aqui no que a doutora falou, quando o condomínio ele tem uma inadimplência muito baixa, pode ser que ele não seja o perfil de uma garantidora, né? Mas se precisar, né, a gente faz toda uma análise dessa inadimplência, vê como pode auxiliar, né? Cobrar uma taxa justa também para poder fazer, para que o condomínio conte seja viável, com o nosso, né, serviço e ele se mantenha com o serviço de garantidora, porque a gente sabe que, claro, que em condomínios muito pequenos aí não existe inadimplência, né? Você consegue zerar a inadimplência, mas condomínios que têm um pouco mais, um número maior de unidades, a inadimplência sempre vai existir e a gente está aqui para colocar, resolver esse problema, né? E uma questão que eu gosto de falar sempre é que quando um condomínio tem uma garantidora, cada prestador fica na sua prateleira. O síndico está lá para exercer a função de síndico, exercer a sindicatura. A administradora, né, nesse ecossistema, ela está lá para dar o apoio operacional, fazer, às vezes, pagamento das contas, tributos, secretariar assembleia, né? Eu acredito que todo condomínio deveria contar, sim, com o apoio de um escritório jurídico, né? Porque, querendo ou não... as decisões são mais assertivas, exatamente, né? Ou seja, o que a gente trabalha dentro de um condomínio? A gente trabalha com o ego das pessoas, né? Viver em condomínio não é tão simples. Aí vou pegar um gancho no que o Antônio falou aqui. Se você não consegue pagar sua cota em dia, né? É pesado. É pesado, forte, mas é isso. Porque, ou seja, daqui a pouco, é minha casa, é minha. Não, amigo. É a coletividade. Temos que pensar na coletividade, né? Então é isso, agradecer mais uma vez, né? Condomínios que precisem de uma garantidora, contem com o serviço de uma garantidora. Serviço bom. Né? A gente está aí no mercado levando solução, comprando passivo, né? Não é o assunto hoje aqui, mas também é um produto financeiro. A gente tem um produto de empréstimo também para os condomínios, né? A gente entende que daqui a alguns anos vai existir um boom muito grande de pedido de empréstimo para o condomínio fazer retrofit, né? O movimento de verticalização no Brasil, ele começou forte em 70, então a vida útil do condomínio mais ou menos, né, 50, 60 anos, daqui a pouco vai ter um boom para isso, e aí o condomínio não existe juridicamente, né? É um CNPJ só para ratear a despesa. Então a gente acaba também levando essa solução para o condomínio, né? Que eu acho que é um ponto que a gente pode marcar um outro podcast para falar sobre isso, né? Empréstimo, investimento, o que pode, o que não pode. Tem um fundo de reserva aqui no condomínio. A gente pode aplicar, não pode? Risco, né?
Que é um outro assunto para um outro dia. Exatamente. Tá bom? Que esse também dá mais pano pra manga, que já viu desses dá mais assuntos algumas aí, horas né? aí. Fundo de Um reserva assunto aplicado de em condomínio que não dá Bitcoin, pano por pra aí manga. vai, né? A Eu gente acho vê que todo isso. assunto de condomínio. E em site de aposta, mas enfim, essa vai ficar para uma próxima, viu, gente? Pessoal, obrigado. Valeu, gente. Até mais. Obrigada.